alimentação e energia, bem-estar. Aqui no estúdio eu recebo a doutora Richaene Ferreira. Ela é expert nesse assunto, vai dar dicas valiosas. Doutora, mais uma vez, você fez um sucesso absoluto da última vez que você participou com a gente e agora vai fazer esse sucesso de novo porque é um assunto que interessa a todo mundo, viu? Por que com o passar dos anos a gente vai sentindo que a nossa disposição vai diminuindo, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, como toda máquina, né, o nosso corpo é uma máquina perfeita e toda máquina precisa de ajustes ao longo de todo o uso. Então, o nosso corpo não seria diferente. Então, ao longo do tempo, as nossas células vão envelhecendo. E, infelizmente, não é orientado que a gente precisa avaliar nossos exames, nossas vitaminas, nossos minerais, para poder dar esse suporte necessário para o corpo funcionar em perfeito estado. E aí, a alimentação serve como essa reposição das próprias vitaminas? A gente tem que aumentar o consumo de determinados alimentos? Como é que é essa relação? Bom, através da alimentação são ofertados os nutrientes, né, necessários para energia, para a produção dos nossos hormônios. Infelizmente, às vezes são avaliados os exames e está tudo ok, mas a pessoa se sente mal. Muito comum nas mulheres. Poxa, mas meus exames estão normais, eu me sinto mal, eu me sinto sem energia, eu me sinto sem disposição. Só que com a nossa vida moderna, né, um sono ruim, muito estresse, muitos contaminantes, esses receptores hormonais não estão preparados para receber esses nutrientes. Então, é um olhar mais amplo, mais profundo, que faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, com o tempo, realmente, com o passar da vida, isso vai sendo mais difícil. Agora, isso acentua na terceira idade, porque eu já tiro pela minha própria experiência materna, né? O primeiro filho a gente tem um pique danado, aí no segundo a gente já tá daquele jeito assim, né? Com a olheira lá nas profundezas, sem tanta energia, e isso vai acentuando cada vez mais. Quando chega na terceira idade, isso é ainda mais evidenciado? Sim, na terceira idade temos outros fatores. Então, o idoso, ele vai ter um problema, ele pode ter problemas de mastigação, então ele vai mastigar esse alimento de forma não tão adequada, ele vai absorver menos esses nutrientes. O estômago, o intestino, né? O estômago, ele vai ter uma capacidade reduzida de tolerar alimentos, de digerir esses alimentos. O intestino acaba que, por todos esses fatores ao longo da vida, vai ter uma agressão, então ele vai ter uma menor capacidade de absorver. Então, com certeza, na população idosa, esse dano é maior. Agora, como que a gente também diferencia? Opa, peraí, é falta de disposição ou está acontecendo até mesmo algo mais grave, estou entrando numa depressão? Tem que diferenciar isso também, né? Com certeza. Na minha prática clínica, eu tento ter o maior cuidado com isso, porque existe uma diferença grande de falta de energia com falta de motivação. Nesse momento da pandemia, principalmente, eu sempre pergunto se você for fazer algo que você gosta, ir na praia, você tem disposição para ir? Quando a pessoa sinaliza, não, nem o que eu gosto de fazer, eu tenho vontade, eu estou apático, realmente já está caminhando por um fator comportamental e não apenas de energia, de corpo, de parte física. Então eu vou te convidar agora, doutora, a gente preparou aqui, uma bancada, vem cá, por gentileza, participa aqui com a gente, que ela vai apresentar diversos alimentos que influenciam, podem ajudar nessa sensação de bem-estar. Então você, minha amiga, que precisa dar aquele up na sua vida, né? Aumentar a sua disposição, fica atenta agora, anota tudo aí no cantinho da sua agenda. Vamos lá, doutora, por onde a gente começa, hein? Bom, primeiramente nós temos que entender que a maior fonte de energia para o nosso trabalho, do nosso corpo, são os carboidratos. Sempre tendo cuidado que diabéticos, pessoas com problema de peso, mesmo sendo carboidratos saudáveis, tem que ser ingerido com cuidado. Uhum. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de carboidratos saudáveis. Então, inhame, aipim, batata doce, batata inglesa. Pode pegar aqui para mostrar para o pessoal de casa, para a gente aproximar aqui, Sim. A batata doce todo mundo conhece, né? Então, por exemplo, isso daqui a gente vai fazer um lanche da tarde, dá preferência para esse tipo de carboidrato? Sempre que puder, eles são melhores, porque eles têm uma eliminação, né, uma liberação de glicose menor, então tem menos picos de insulina. Então, no pós-refeição, aquelas pessoas que sentem sono, um sono em excesso, é natural, claro, ter sono, aquela preguiça, porque o corpo faz isso para priorizar a digestão, mas as pessoas que se sentem muito mal, possivelmente elas estão excedendo no carboidrato. Certo. E aí, depois do almoço, geralmente bate essa leseira, né, que você disse. Então, a gente tem que administrar de que forma?
Bom, então, meia hora após a refeição é natural aquela preguicinha, aquela vontade de encostar. Isso é natural porque o corpo quer priorizar que você digira, faça a digestão do alimento e não trabalhe. Infelizmente, a gente não respeita isso e já começa a trabalhar e com certeza vai atrapalhar a digestão. Agora, se for algo que atrapalha a concentração, que atrapalha as suas atividades, tem que avaliar as quantidades que você comeu e se naquele contexto alimentar algo não te fez bem. Isso é muito comum também. Certo. Olha só, já a gente vai continuar aqui com a nossa bancada, mas antes eu quero convidar aqui para o nosso bate-papo a dona Maria Nilda, que ela dá um show de disposição. Dona Maria, muito obrigada. Ela vai aparecer aqui na nossa tela. Quero saber, tá aqui participando com a gente? Você sempre teve uma vida cheia de disposição assim, hein? Oi. Consegue me ouvir? Sim, tô te ouvindo, sim. Você sempre Sim, foi muito nunca- disposta? Sempre fui muito disposta, sempre pratiquei muito esporte, nunca parei. E tô aqui. teve algum momento da sua vida, né, na transição, com o passar dos anos, você foi percebendo, assim, sabe, um pouco de desânimo, um pouco de cansaço? Sim, sim. Teve uma fase que eu fiquei meio assim, cansada, não sei se foi a idade que estava chegando. Aí eu mudei minha alimentação. Isso que eu ia perguntar, como que você driblou, literalmente, a senhora que é a rainha das embaixadinhas, como que você fez para driblar esse desânimo, hein? Então, foi mudando a alimentação e continuando a exercitar, né? O que a senhora mudou na alimentação? Ah, eu comia de tudo, né? E eu comia muito carboidrato também. E já diminui bastante o carboidrato. Tenho uma alimentação mais saudável hoje, entendeu? O carboidrato que a senhora comia era o quê? Era o arroz, o macarrão, esse mais pesado? Muito arroz, macarrão, pão, entendeu? Aí agora a senhora mudou para alimentos mais leves. Mais leves. O arroz, o feijão a gente come, né? Mas é tudo pouquinho demais. Agora o pão, não. Aí eu prefiro comer uma batata doce, comer um aipim. Olha ela aí, gente, arrasando com essa disposição de dar inveja. Então ela fez certo, né, doutora? Você viu que o pão, ela trocou, né? Ela substituiu pelo carboidrato com esse índice glicêmico, né? Menor. Tudo é equilíbrio, né? Ninguém está crucificando o pão, né? Ele pode ser uma opção, sim, nas refeições, mas quando puder e variar, né, essas opções do carboidrato é bem melhor. Agora, continuando aqui as nossas dicas de alimentação para você ter mais disposição, vamos lá, doutora. A gente trouxe também aqui o brócolis. Por que o brócolis? Bom, eu comentei sobre o dano celular, né? Sobre o envelhecimento celular. Então, as doenças acontecem justamente por esse envelhecimento. Então, o que eu quero dizer aqui é que todos nós vamos envelhecer. Mas a gente não precisa envelhecer sofrendo, envelhecer com doença. Em algum momento ela vai acontecer, mas a gente quer com essas orientações que as pessoas sofram com as doenças o mais tarde possível. Então, esses alimentos são, por exemplo, o brócolis, ele tem um potencial antioxidante importante, que é o quê? Justamente ajudar a essa célula a trabalhar sem danificar. Olha aí. É como se trocar o óleo do carro. Você vai trocar periodicamente. O antioxidante, ele vai contribuir para esse trabalho da célula do nosso corpo. Você sabia que depois que você me passou essa dica aqui, a lista do supermercado hoje lá de casa já teve brócolis, tá? Já tá lá em casa. E continuando, amendoim. Como assim amendoim, então, tem um poder maior do que a gente imagina para a nossa saúde, de benefícios? Bom, então nós temos os carboidratos, as proteínas, então nos idosos é muito importante o cuidado com a ingestão de proteínas, porque são elas que formam os músculos, e esse músculo é importante para a saúde, para toda energia, né? Então, além do brócolis, temos a uva, né? Você está aí agora na uva, então vamos lá. Para a gente linkar as duas coisas, então a uva também tem esse poder antioxidante, tudo que for roxo, né? Então, repolho roxo, açaí, lembrando, ter cuidado com o açaí, não é o açaí com tudo, né? É o açaí ali natural, se você puder bater com banana madura, né? É uma excelente opção para dar energia como antioxidante, tá bom? Tá certo. E em relação ao amendoim que você me perguntou, o amendoim é uma fonte de gordura, né? Então, gordura, as pessoas crucificam a gordura, mas ela é necessária.
principalmente também tem uma absorção de algumas vitaminas que depende da gordura. Então, o amendoim é uma opção. Então, quer dizer, hoje a nossa receita aqui no Espaço Gourmet, que a Selma está ensinando a gente a fazer, já ensinou uma pasta de amendoim, então uma boa opção? É uma boa opção, só alerta para os alérgicos. Isso aí sendo avaliado com o seu médico. Se possível, não ingerir pasta de amendoim todo dia, caso a pessoa não saiba se tem problema, mas é uma opção sim. Bacana, tá vendo? Ó, a gente já adiantou. Agora, Selminha, a gente vai daqui a pouco também ensinar a fazer um sanduíche de atum, não é isso? Com pão integral, que é rico em fibras, né? A gente está usando um pão de grãos. Como a doutora falou, não vai substituir para ser o alimento de todos os dias, mas para fugir um pouquinho do pão francês, do pãozinho branco, e nós vamos estar usando o atum também, que a doutora vai falar com mais propriedade do que eu, né? A riqueza dele nessa busca da energia aí. Então, o atum também influencia nessa vitalidade para a nossa vida? O atum é uma fonte de gordura boa. Atum, o abacate, por exemplo, no café da manhã, são excelentes opções. Ó, quero saber com a dona Nilma como? Perdão? Maria Nilda, não é isso? A dona Maria, é que eu conheço ela, gente, eu conheço como a rainha das embaixadinhas, e aí o nome depois, né? Eu quero saber o seguinte, se você, de tudo isso que a gente falou, né, além dessa substituição, né, que você já come batata doce, inhame, aipim, se além disso, desses alimentos, o que você também consome no seu dia a dia? Então, isso que ela falou, que eu gosto muito, que eu como, é abacate. Abacate eu como até na refeição, né, que eu faço, eu pego um pedaço. Eu gosto muito do abacate, entendeu? Bacana. E também como muitas folhas também. Isso aí é rúcula, né, salsa, eu gosto da salsa também. Dona Maria Nilda, uma sugestão para a senhora e para quem está assistindo a gente, o abacate, você Sim. tira a semente e você acrescenta o atum ali dentro. Fica muito gostoso. Você pega uma colherzinha do abacate e uma colher do atum. É um lanche extremamente rico, dá energia e extremamente saudável. Faz o teste que a senhora vai gostar. Maravilha, gente. Então, peraí. Tá propondo misturar o abacate com o atum? Fica bom? Fica bom e eu já provei, gosto. É excelente. Você já fez essa mistura? Isso é legal. A senhora já fez uma mistura dessa do abacate com o atum? Não, com atum não. Essa é a novidade, hein? Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Fica a dica aí pra senhora, viu? Doutora Richaene, vamos voltar ali para o nosso outro espaço aqui no programa. E aí, quero convidar você aí de casa, que o nosso tempo tá acabando, tá? A gente tem várias perguntas aqui, mas eu já vou adiantar para você, gente, o quê? Hoje à noite, 7 horas, lá no meu Instagram, @betasalgueiro, você vai acompanhar uma live especial com a doutora Richaene, tá bom? Que ela vai aprofundar mais nesse assunto. Então, é uma consulta, podemos dizer assim, gratuita, né? Você vai poder tirar suas dúvidas sobre alimentação, né? Aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, sobre essa disposição. E olha só, doutora, tem uma pergunta aqui. A Sol Dias fala que ela é magra, normal, tá? O colesterol dela tinha alterado, ficou assustada. Aí ela tirou o pão. Depois, deixa eu ver, ela falou que ela tem 1,64, pesa 60 quilos, é magra, ela não come nenhuma fritura e não sabe por que essa alteração. Deu 200 de colesterol no total. O que pode ser, doutora? Bom, em relação ao alimento, né, carboidrato principalmente, quem costuma alterar é o triglicerídeo. Colesterol, ela é a matéria-prima para a produção de hormônios. Tá? Hormônios sexuais principalmente. Então, quando sobe o colesterol, o corpo está tentando ajudar a produzir aquilo que a pessoa tem falta. É claro que se a pessoa tem um histórico cardiovascular, né, infarto na família, AVC, tem que ser acompanhado os níveis desse colesterol para avaliar se tem que ser feito alguma coisa. Mas, de modo geral, aumentar o colesterol não necessariamente é um problema. Tem que ser individualizado cada situação. Tem que investigar, não é verdade? Tá certo, doutora. Muito obrigada. Olha aqui, Paulinho tá aqui elogiando, falando que o programa está show. Obrigada, Paulinho. Audiência masculina também. Então, todo mundo acompanhando hoje à noite lá no meu Instagram, @betasalgueiro.